Ninguém soube dizer exatamente quando começou, mas todos concordaram que foi no dia em que as sombras pararam de obedecer. No início parecia um defeito da luz. Uma mulher atravessava a rua e sua sombra ficava para trás, parada na calçada, como se estivesse cansada demais para acompanhá-la. Um homem acenou para o reflexo na vitrine de uma loja e percebeu tarde demais que o reflexo não repetiu o gesto. As pessoas riram, tiraram fotos, culparam o calor, o cansaço, a imaginação. Só ficaram inquietas quando as sombras começaram a se mover sozinhas à noite, deslizando pelas paredes como manchas de óleo, entrando por frestas, subindo tetos, observando quem dormia. Não faziam nada além de observar, e talvez por isso fossem ainda mais insuportáveis. Havia algo profundamente humilhante em ser vigiado por algo que sempre foi seu e de repente não era mais. As primeiras tentativas de controle foram patéticas. Pessoas passaram a dormir com luzes acesas, a desenhar contornos no chão para prender as sombras, a pisá-las com força, como se isso fosse causar dor. Não causava. Algumas sombras se deixavam esmagar, esticando-se finas como papel, apenas para reaparecer horas depois, intactas, um pouco maiores. Um homem acordou sem sombra alguma e passou o dia inteiro sorrindo, dizendo que finalmente estava livre. À noite enlouqueceu ao perceber que todas as sombras da rua se agrupavam atrás dele, formando algo que parecia uma multidão silenciosa esperando ordens. Ele desapareceu na madrugada. No lugar onde dormia, encontraram apenas um escuro mais escuro que o normal, como uma ausência de luz que não se explicava. Com o tempo ficou claro que as sombras estavam aprendendo. Elas começaram a imitar gestos que seus donos nunca fizeram, a ensaiar expressões faciais impossíveis, a se separar em partes. Crianças perceberam primeiro. Disseram que as sombras brincavam quando ninguém olhava, que corriam umas atrás das outras, que se juntavam para formar figuras enormes nas paredes das escolas. Professores mandaram calar a boca, mas também começaram a notar que suas próprias sombras ficavam cada vez mais distantes. Cada vez menos interessadas em acompanhar movimentos repetitivos, rotinas vazias, explicações decoradas. Um professor de matemática tentou agarrar a própria sombra quando ela começou a subir pela lousa, mas sua mão atravessou o escuro como se fosse fumaça fria, e por um instante ele teve a impressão de que algo o atravessava de volta, examinando-o por dentro. Quando as sombras começaram a falar, ninguém quis admitir. Não era uma fala comum, não havia som. Era uma sensação. Uma pressão atrás dos olhos, uma certeza súbita de pensamentos que não pareciam seus. As sombras não gritavam, não ameaçavam. Elas lembravam. Lembravam coisas que as pessoas tinham esquecido de propósito. Desejos abandonados, crueldades pequenas, covardias repetidas, promessas feitas só para parecer humano. Uma mulher sentiu sua sombra lhe mostrar, em silêncio, todas as vezes que ela tinha fingido não ver alguém pedindo ajuda. Um homem foi obrigado a reviver, em segundos, décadas de conformismo. Alguns imploraram. Outros tentaram se matar, mas descobriram que sem sombra, o corpo simplesmente se recusava a morrer, como se a parte necessária para desligar tivesse ido embora. A cidade tentou organizar uma resposta. Criaram um departamento para anomalias de projeção, contrataram especialistas que não sabiam explicar nada, emitiram notas oficiais dizendo que não havia motivo para pânico. Foi nesse momento que as sombras começaram a se afastar de vez. Elas se desprendiam ao meio-dia quando a luz era mais forte, e caminhavam juntas, formando rios de escuridão pelas ruas. Pessoas corriam atrás, chamavam seus próprios nomes, prometiam mudar, prometiam tudo. As sombras não olhavam para trás. Elas se juntavam nas praças, nos estacionamentos vazios, nos lugares onde nada importante jamais acontecia, e ali permaneciam, crescendo, fundindo-se, como se estivessem treinando para algo maior. Sem sombras, as pessoas começaram a perder peso, depois densidade, depois vontade. Não era uma morte imediata, mas uma erosão. Conversas ficavam ocas. Comida não tinha gosto. O tempo parecia escorrer pelos dias sem deixar marcas. Muitos passaram a se sentar no chão, olhando para onde suas sombras costumavam estar, como quem espera um animal de estimação voltar para casa. Alguns, em desespero, tentaram criar sombras artificiais, pintando o chão, usando projetores, colando recortes pretos aos pés. Nada funcionava. As sombras falsas não se mexiam, não lembravam, não julgavam. Numa madrugada sem vento, as sombras se levantaram ao mesmo tempo e cobriram a cidade inteira. Não foi um blackout. As luzes continuaram acesas, mas não iluminavam nada. Era como se a escuridão tivesse aprendido a coexistir com a luz, ignorando-a. Dentro desse escuro espesso, as pessoas sentiram algo que nunca tinham sentido antes.
a certeza de que estavam sendo finalmente compreendidas, e que isso não era uma coisa boa. As sombras começaram a entrar nos corpos, não como antes, quando apenas se sobrepunham, mas fundindo-se de verdade, ocupando espaços esquecidos, cantos emocionais abandonados, lugares onde a identidade nunca tinha se fixado direito. Alguns gritaram, outros riram, outros simplesmente se deitaram e aceitaram. Quando a escuridão recuou, nada parecia diferente à primeira vista. As pessoas estavam lá, andando, trabalhando, falando. Mas algo tinha sido trocado. Agora, quando alguém passava por uma luz, a sombra projetada não correspondia exatamente ao corpo. Fazia gestos ligeiramente atrasados. Olhava para direções opostas. Às vezes sorria quando a pessoa não sorria. Às vezes parecia triste quando o rosto estava neutro. Com o tempo ficou claro que quem comandava não era mais o corpo. As decisões começaram a mudar. Pessoas largavam empregos sem saber explicar por quê. Relacionamentos acabavam em silêncio. Gente atravessava a cidade inteira para ficar parada diante de um muro qualquer, sentindo que aquele lugar era importante, embora não soubesse dizer por qual motivo. As sombras, agora internas, estavam corrigindo trajetórias. Não para melhor, não para pior, apenas para algo mais honesto. E a honestidade, descobriram, era insuportável. Uma criança perguntou à mãe por que agora as pessoas piscavam menos. A mãe não soube responder. Piscavam menos porque não havia mais o que evitar ver. As sombras tinham trazido tudo à superfície. Cada pensamento feio, cada desejo egoísta, cada medo infantil. Alguns enlouqueceram. Outros se tornaram perigosamente calmos. Crimes aconteceram sem raiva. Gentilezas aconteceram sem carinho. Tudo parecia desprovido de verniz. No fim, ninguém mais falava das sombras. Elas tinham vencido ao se tornarem invisíveis outra vez. Não projetadas no chão, mas espalhadas por dentro, misturadas demais para serem separadas. Às vezes, ao fim da tarde, alguém tinha a sensação estranha de que a própria silhueta no chão piscava, como se estivesse testando algo. Mas ninguém comentava. Aprenderam que certas perguntas atraem respostas demais. E assim a cidade continuou perfeitamente funcional, perfeitamente errada, habitada por pessoas que finalmente eram inteiras,